José Eduardo dos Santos nasceu no Sambizanga, em Luanda, aos 28 de agosto de 1942. É filho de Avelino Eduardo dos Santos e de Jacinta José Paulino, ambos falecidos. Frequentou a escola primária em Luanda, onde também fez o ensino secundário, no Liceu, então Salvador Correia, hoje Magistério Mutiaquevela. Durante o seu percurso estudantil, José Eduardo dos Santos, fruto do convívio com vários colegas de diferentes sensibilidades, viu-se motivado a integrar a luta do povo angolano pela sua autodeterminação e independência, tendo vindo a juntar-se ao MPLA em 1958, o que marcou o começo da sua carreira política. Após a eclosão em Luanda da luta armada contra o poder colonial português, a 4 de fevereiro de 1961, José Eduardo dos Santos e um grupo de amigos conseguiram, no dia 7 de novembro desse mesmo ano, fugir de Angola para a República do Congo, Leopoldville, onde algum tempo depois passou a coordenar a atividade da Juventude do MPLA, organização de que foi um dos fundadores e, durante algum tempo, vice-presidente. Integrou a partir de 1962 o Exército Popular de Libertação de Angola, EPLA, braço armado do MPLA, e em 1963 foi o primeiro representante do MPLA em Brazzaville, capital da República Popular do Congo. Ainda em novembro de 1963, beneficiou de uma bolsa de estudo para o Instituto de Petróleo e Gás de Baku, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tendo-se licenciado em Engenharia de Petróleos em junho de 1969. Ainda na antiga União Soviética, depois de terminados os estudos superiores, frequentou um curso militar de telecomunicações que o habilitou a exercer, quando voltou para o interior de Angola em 1970, funções nos serviços de telecomunicações na 2ª Região Político-Militar do MPLA em Cabinda até 1974, a altura em que se deu o derrubo do regime colonial português. Em 1974, José Eduardo dos Santos foi eleito membro do Comitê Central e do Bureau Político na Conferência Interregional do MPLA na Frente Leste e, em 1975, coordenou os Departamentos de Saúde e Relações Exteriores do MPLA. Com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, José Eduardo dos Santos foi nomeado Ministro das Relações Exteriores. Nesta função, desempenhou um papel fundamental na obtenção do reconhecimento diplomático do Governo da República Popular de Angola no decurso dos anos de 1975 e 1976, pela Organização de Unidade Africana e depois pela Organização das Nações Unidas. Imediatamente a seguir, José Eduardo dos Santos exerceu várias funções, tais como as de primeiro vice-primeiro-ministro, ministro do Plano e secretário do Comitê Central do MPLA para Educação, Cultura e Desporto. No primeiro congresso do MPLA, em dezembro de 1977, José Eduardo dos Santos foi reeleito para o Comitê Central e para o Bureau Político. Na sequência do passamento físico do saudoso presidente António Agostinho Neto, a 10 de dezembro de 1979, o Comitê Central do MPLA elegeu a 20 de setembro para presidente do partido e, consequentemente, presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, cargos que exerceu até 2017. Também foi eleito presidente da Assembleia do Povo a 9 de novembro de 1980. De 1986 a 1992, José Eduardo dos Santos teve um papel de destaque na solução da crise transfronteiriça entre Angola e a África do Sul, que culminaria no repatriamento do contingente cubano, na independência da Namíbia e na retirada das tropas sul-africanas de Angola. O presidente José Eduardo dos Santos, considerado um chefe de Estado moderado, empenhado em manter a paz no país, continuando o processo de reconstrução política e económica iniciada pelo seu antecessor António Agostinho Neto, teve de enfrentar a imposição de uma guerra fratricida que durou 27 anos e devastou o país, atrasando o desenvolvimento e crescimento económico e social de Angola. José Eduardo dos Santos, ao longo da sua governação, procurou uma solução negociada para dar fim à guerra que decorria em Angola, o que lhe valeu, quando a paz foi alcançada, o cognome de Arquiteto da Paz. Na sua governação, observou-se a passagem de Angola para um regime democrático que, baseando-se na Constituição adotada em 1992, permitiu o pluralismo político e a economia de mercado. Em 29 e 30 de setembro de 1992, foram realizadas eleições em Angola sob a supervisão das Nações Unidas, que deram a vitória ao MPLA
com maioria absoluta, tendo os resultados sido negados pela UNITA, que retomou de imediato a guerra civil. A 19 de maio de 1993, fruto da ação diplomática empreendida pelo governo de Angola, os Estados Unidos da América decidiram retirar o seu apoio à UNITA e oficialmente reconheceram o governo de Angola, liderado por José Eduardo dos Santos, presidente do MPLA. A 4 de abril de 2002, com a derrota militar da UNITA, procedeu-se à assinatura dos acordos de paz, pondo-se termo a 27 anos de guerra civil. José Eduardo dos Santos concluiu a 1 de agosto de 2006 o Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação na província de Cabinda. José Eduardo dos Santos foi eleito o Homem do Ano 2014 pela revista Africa World, escolha devido ao seu contributo pelo excelente processo de recuperação económica e democrática de Angola desde o fim da guerra. A 8 de maio de 2015, José Eduardo dos Santos, enquanto presidente de Angola, foi galardoado com o prémio de boa governação May Africa Award no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Recebeu em Portugal o grande colar da Ordem do Infante Dom Henrique a 25 de janeiro de 1988. Recebeu o grande colar da Ordem Militar de Santiago de Espada a 16 de janeiro de 1996. José Eduardo dos Santos deixa viúva Ana Paula Lemos dos Santos e 10 filhos. Perante o Comitê Central do MPLA Partido do Trabalho, perante a memória inolvidável do guia da Revolução Angolana, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho, presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, perante a memória dos heróis tombados pela conquista da independência e pela defesa da dignidade e dos objetivos sagrados da nossa luta, perante todos os homens, mulheres e crianças do nosso povo, e em especial os operários, os camponeses e os combatentes, juro respeitar e fazer cumprir a lei constitucional, as leis que regem e regerão a vida nacional. Juro defender com todas as minhas forças a independência, a soberania e a integridade da nação. Camaradas, membros do Comitê Central, camaradas, membros do Governo, excelentíssimos membros do Corpo Diplomático, caros convidados, camaradas. Submetendo uma decisão do Comitê Central do nosso partido, cumpro hoje o honroso dever de prestar sermão nesta cerimônia solene de investidura para assumir os cargos de Presidente do MPLA Partido do Trabalho, Presidente da República Popular de Angola e Comandante em Chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, funções que vinham sendo desempenhadas com brio invulgar, com dedicação, coragem e perspicácia de estadista genial pelo nosso querido e saudoso camarada Presidente Neto, que inoportunamente faleceu a 10 de setembro em Moscou. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição necessária. A história da sua luta, coincidente com a da luta de libertação nacional e com a fase da Revolução Democrática Popular, deixa na memória de todo o povo angolano imagens e recordações inapagáveis que expressam, ora, um sentimento de grande dor e de profundo pesar, ora, num vigoroso redobrar de determinação e de firmeza para levar a bom termo a obra por ele iniciada, a construção da sociedade socialista em Angola, assente em princípios marxistas-leninistas. Os seus ensinamentos são fontes inesgotáveis de inspiração para os membros do partido, e eles orientarão a atividade dos seus órgãos e organismos de modo a acelerar o movimento de retificação e a estruturar o partido, garantindo no seu seio a coesão, a pureza ideológica, a presença maioritária da classe operária
a presença significativa da classe camponesa e a ascensão de operários à direção. Os órgãos executivos do aparelho central do partido, o Bureau Político e o Secretariado do Comitê Central deverão reganhar um dinamismo crescente que permita dar continuidade às modificações iniciadas no aparelho do Estado, com o objetivo de garantir a proteção de cada cidadão, a segurança e a estabilidade nas nossas fronteiras, o saneamento da situação econômica e financeira, o aumento da produção e da produtividade do trabalho e a elevação do nível de vida do povo. A realização destas tarefas exigirá que seja salvaguardada a unidade nacional e garantida a defesa da revolução e da integridade territorial. Somos um país subdesenvolvido e alguns dos nossos problemas não poderão ser resolvidos sem o concurso da cooperação internacional. Por isso, declaramos que continuam válidos todos os acordos, protocolos e outros instrumentos jurídicos assinados pelo Governo da República Popular de Angola, que não tenham sido denunciados oportunamente. Neste contexto, continuaremos a manter e a estabelecer relações diplomáticas com todos os países baseados nos princípios de respeito pela soberania e independência nacional. Não agressão, não ingerência nos assuntos internos, a coexistência pacífica, tendo em vista a manutenção e o estabelecimento da cooperação mutuamente vantajosa e em plena igualdade de direitos. Seguindo a vocação internacionalista do MPLA Partido do Trabalho, o nosso Estado não abdicará das suas responsabilidades perante os povos que conduzem lutas justas de libertação nacional. Prestará apoio moral e material aos povos que lutam contra o colonialismo, o racismo e o sionismo e o apartheid, ajudando a procurar soluções que tragam a paz e a estabilidade na África Austral e salvaguardem as aspirações legítimas dos povos da Namíbia, do Zimbábue e da África do Sul. Glória imortal ao guia da Revolução Angolana, fundador da nação e do MPLA Partido do Trabalho. A luta continua e a vitória é certa.
Nós, portugueses, sabemos que em África, antes mesmo do contacto com a cultura europeia, tinham expressão marcante culturas e civilizações próprias. Mas é inquestionável que a grande aventura de 500, precursora da era moderna, deu um contributo decisivo para o encontro e interpenetração de culturas, para a concretização de progressos benéficos para toda a humanidade. É nesse espírito de universalismo, de abertura e respeito por todos os povos e civilizações, por elas aproximados, que queremos celebrar as navegações portuguesas. E, como Presidente africano, estou seguro que Vossa Excelência compreende a vantagem do encontro entre continentes e culturas, que a relação entre os nossos dois países traduz e simboliza. São novas as perspectivas que abre a visita oficial de Vossa Excelência a Portugal, com uma alteração qualitativa que marcará as relações entre os nossos dois países. Sempre pensei que compete, em primeiro lugar, aos governantes ter um nível de relacionamento político entre os seus países que permita criar condições para a expressão na sua plenitude dos agentes económicos, empresariais, culturais e científicos e que daí resultarão benefícios mútuos acrescidos. A visita de Vossa Excelência é, para o meu Governo, a demonstração inequívoca de que está também aí a vontade do Governo angolano. É assim, Sr. Presidente, com um voto de esperança e com a reafirmação do meu empenho pessoal, que peço a todos que se juntem a mim e a minha mulher num brinde pela saúde e pelas venturas do Sr. Presidente José Eduardo dos Santos, pela amizade entre os povos de Angola e Portugal, pela nossa história e pela nossa língua comum, enfim, por Angola e por Portugal. Manifesto em nome pessoal e da delegação que me acompanha os melhores cumprimentos pelas manifestações de simpatia que nos têm sido reservadas desde a nossa chegada a Portugal pelos governantes e pelo povo português. Há vários anos, os povos angolano e português caminharam lado a lado na luta comum contra o regime fascista colonial, forjando assim laços de amizade e solidariedade que é importante lembrar e continuar a fortalecer, pois constituem, sem dúvida, bases sólidas para o nosso relacionamento. Para além do uso comum da língua portuguesa, importante catalisador das nossas relações, milhares de cidadãos angolanos e portugueses criaram laços de profunda amizade. Desde os primeiros anos da nossa luta de libertação nacional, o povo angolano, sob a direção do MPLA, soube sempre distinguir o regime colonial português do povo português, que era igualmente vítima da exploração e da opressão. Temos consciência de que as nossas relações têm sido sobremaneira prejudicadas não só pela ação de certos círculos saudosistas que procuram entravar o desenvolvimento da nossa cooperação, mas também por certa imprensa portuguesa apostada em alimentar preconceitos em relação à opção política do povo angolano. Angola considera possível ultrapassar alguns traumas herdados do fascismo e do colonialismo. E a conjuntura atual oferece uma perspectiva mais realista para imprimir uma nova dinâmica ao desenvolvimento das relações bilaterais. Para tal, nos parece necessário colocar o empenho de todos no combate às tendências negativas referidas e na eliminação dos desequilíbrios que ainda existem. Neste contexto, apreciamos o espírito pragmático que o governo português e Vossa Excelência têm demonstrado, bem assim como a sua firme vontade de transformar Portugal num país moderno e com uma voz ativa no concerto das nações. Senhor Primeiro-Ministro, Excelências, meus senhores, minhas senhoras, como é do vosso conhecimento, a República Popular de Angola continua hoje a ter que fazer face a uma guerra devastadora
imposta por forças externas expansionistas que atrasa o seu desenvolvimento e desestabiliza sectores vitais da sua economia. A crise económica mundial, e particularmente a acentuada baixa dos preços do petróleo, seu principal produto de exportação, ocorrida no ano passado, veio agravar a situação económica e financeira por terem diminuído significativamente as receitas cambiais e a capacidade de assegurar um nível adequado de abastecimento técnico e material à indústria, à agricultura e outros sectores de produção. Como consequência, assiste-se a um subaproveitamento das capacidades instaladas nas empresas, insuficiente manutenção dos equipamentos, diminuição da circulação mercantil, etc. Não obstante a elevada redução das importações de bens e serviços, aumentou a dívida externa, estando os pagamentos de grande parte da mesma concentrados nos próximos 3 anos. Para fazer face a esta situação, o Governo da República Popular de Angola aprovou um programa de saneamento económico e financeiro que visa, entre outras medidas, a introdução de novos mecanismos de formação e dispêndio de rendimentos que criem condições propícias para o desenvolvimento, não permitindo, em princípio, investimentos sem poupança prévia. A integração das políticas fiscal, bancária e administrativa, a reestruturação e o reescalonamento da dívida externa, o saneamento das contas internas, o reajustamento entre o sector estatal e o sector privado da economia, a revisão da política de investimentos e da lei de investimentos estrangeiros, a melhoria da política laboral, a melhoria do sistema de gestão empresarial e macroeconómica e o aproveitamento integral das capacidades produtivas existentes. Nesta perspectiva, está prevista a adesão da República Popular de Angola ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, ao qual poderá facilitar em condições mais vantajosas para Angola a cooperação com os países ocidentais necessária para garantir a manutenção e o funcionamento de infraestruturas e o melhor aproveitamento de potencialidades instaladas no âmbito da reconstrução nacional. Angola e Portugal possuem atualmente um nível razoável de cooperação nos domínios económico e financeiro. Nas áreas da agricultura, da indústria ligeira, pesada e mineira, da energia e petróleos e da construção, várias empresas angolanas e portuguesas têm laços de cooperação e assistência técnica que podem ser ampliados em moldes mais realistas e justos, com benefícios e riscos para ambas as partes. A guerra não declarada que é conduzida pelo regime da África do Sul contra o povo angolano obriga-nos a manter uma parte significativa da nossa juventude e dos quadros nacionais mobilizadas para as tarefas da defesa e segurança do país. Por isso, a formação intensiva de mais quadros de nível médio e superior para as tarefas da produção assume para nós uma grande importância. Assim, encaramos com otimismo a realização de programas de cooperação nos domínios da educação e da investigação científica e neste e noutros domínios, Portugal pode desempenhar um papel relevante. No domínio financeiro, do comércio externo, da saúde e da assistência técnica em geral, também podemos encontrar melhores formas de dinamização da nossa cooperação. O Governo da República Popular de Angola está decididamente empenhado na procura das vias para melhorar as condições de vida do seu povo e pretende promover o incremento da produção agroalimentar com vista a atingir a autossuficiência alimentar. Pensamos que as novas medidas que vão ser adotadas na República Popular de Angola para atingir uma maior eficiência no trabalho e na produção e para a estabilização económica permitirão que essa cooperação se processe em moldes mais racionais e eficazes para benefício mútuo. Estamos abertos a todas as iniciativas que de algum modo possam contribuir de forma criativa e dinâmica para uma nova era na nossa cooperação bilateral, capaz de dar satisfação adequada aos desejos e aspirações mais profundas dos povos dos nossos respectivos países.
Senhor Primeiro-Ministro, Excelências, reiterando a convicção de que esta visita contribuirá decisivamente para o reforço do relacionamento bilateral entre os nossos dois países, peço que me acompanhe num brinde à sua saúde e de sua excelentíssima esposa, à prosperidade do povo português e à amizade e solidariedade entre os nossos dois países. Muito obrigado. A trajetória corrida pela República Popular de Angola ao longo desta primeira década da sua existência caracterizou-se fundamentalmente por sistemáticos atos de agressão ao regime racista da África e dos seus agentes. Angola foi o alvo preferencial da agressão armada sul-africana e dos seus aliados. O povo foi obrigado ao alvorecer da independência a desenvolver enorme capacidade defensiva, preservar a sua independência e integridade territorial. Face ao crescente impacto externo e ao estado de desenvolvimento das nossas Forças Armadas, o nosso país, baseando-se na legitimidade que lhe confere a Carta das Nações Unidas, recorreu à ajuda de países amigos para fazer face à intervenção militar externa. Hoje, existem ainda forças cubanas em Angola pela simples razão de não ter cessado essa intervenção externa de Forças Armadas que efetuam constantes agressões contra o nosso povo. As forças cubanas não constituem qualquer ameaça para os Estados da região, pois elas jamais transpuseram as nossas fronteiras a fim de penetrarem em territórios vizinhos. A sua permanência circunscreve-se num quadro meramente defensivo, em apoio às Armadas Populares de Libertação, enquanto elas não possuírem a capacidade requerida termos de grande envergadura. Popular vive uma intervenção direta das Armadas Regulares Sul-Africanas, profundidade de cerca de 400 km da fronteira com a Namíbia. Na verdade, essa agressão veio somente tornar mais evidente os laços que ligam as forças regulares sul-africanas aos bandos armados de fantoches da UNITA que operam no interior de Angola. Durante os últimos 4 anos, o exército sul-africano realizou aproximadamente 4.000 violações do nosso espaço aéreo e terrestre, 168 bombardeamentos aéreos, uma centena de ataques terrestres de envergadura, 4 desembarques navais e incontáveis desembarques de material por paraquedas, o que provocou, consequentemente, milhares de mortos e feridos entre militares e civis, assim como a destruição de diversos bens e equipamentos. Não se está, pois, em Angola perante qualquer guerra civil. A República Popular de Angola é, de facto, vítima de uma guerra de agressão levada a cabo pelas forças regulares do regime da África do Sul, que utilizam e comandam os bandos fantoches da UNITA para realizar os seus objetivos. Esse conflito só poderia ser considerado interno se não houvesse essa intervenção militar sul-africana ou outra intervenção externa qualquer em apoio aos bandos armados. No dia em que tal intervenção externa cessar, um clima de paz e estabilidade no nosso país será instaurado rapidamente. O povo angolano é pacífico e o nosso governo pratica na África Austral uma política construtiva de paz que salvaguarda os seus direitos como nação livre, independente e soberana. Queremos pôr de parte os ódios, os rancores do passado. Queremos cimentar a fraternidade, a amizade. Queremos que a vida dos angolanos se paute pelo respeito, pelo próximo. Só pode haver realmente eleições livres e justas neste país se houver
ordem, se houver disciplina, sobretudo se houver respeito pela ordem e tranquilidade públicas. Não poderemos realizar eleições sob ameaça, com intimidações. Os angolanos têm que estar tranquilos nos dias 29 e 30 para escolherem o partido e o presidente que têm no coração. Queremos com a Rússia uma cooperação duradoura que inclua ações de curto, médio e longo prazo. Acordos assentes na igualdade e com benefícios mútuos, em que haja espaço de intervenção para o setor público e para o setor privado. Durante a nossa sessão de trabalhos, foi feita uma avaliação da cooperação bilateral, que é ampla e abrangendo quase todos os sectores da vida nacional. Aprovamos vários instrumentos jurídicos no quadro dessa cooperação e outros estão em preparação, com vista a reforçar os mecanismos de aplicação da parceria estratégica, que prevê a concertação política, programas e projetos específicos de interesse comum. Foram ampliadas as facilidades de crédito para financiar exportações de bens e serviços de empresas brasileiras para Angola. Angola, penso que tem sido um bom parceiro neste domínio e tem pago regularmente as suas dívidas. Angola é o terceiro parceiro do Brasil. Me fez entrar, em primeiro lugar, no grande movimento nacionalista foi a rejeição de todos os valores que o colonialismo aqui impôs. A subjugação, a opressão, a falta de liberdade, a falta de independência nacional. Éramos um povo colonizado, tínhamos todos os nossos direitos não respeitados e, por conseguinte, qualquer angolano consciente, patriota, tinha que associar-se a todos aqueles que queriam mudar a situação de dominação estrangeira a que o povo angolano estava submetido. Eu tomei contacto com as primeiras ideias da independência através dos meus colegas do liceu. Nós partimos apenas com a convicção de chegar ao Congo, juntar-nos às forças nacionalistas e dar a nossa contribuição. Em Leopoldville, hoje Kinshasa, eu pude trabalhar com o Dr. Agostinho Neto. Primeiro porque ele era o presidente do MPLA, eleito em 1962 na Conferência Nacional. Segundo, é porque eu estava enquadrado no seu próprio gabinete. Foram vários os presidentes, os líderes de partidos políticos que me impressionaram muito. Aqui em África eu citaria o nome de Júlio Nyerere, uma grande figura do nacionalismo tanzaniano e africano. É um dos precursores da luta de libertação. Embora me sentisse jovem, bastante jovem mesmo, e com outras aspirações, tomei consciência de que o nosso país vivia momentos extremamente difíceis, uma situação de guerra imposta do estrangeiro, e se em mim
se depositava confiança para dirigir os destinos da nação e dirigir o MPLA, o meu dever é de aceitar. Futebolista profissional não pude ser porque não calhou. Foi, digamos assim, a definição de prioridades. Esse foi um desejo sacrificado, em função de um maior, que era a libertação da pátria. Eu fiquei bastante impressionado com a multidão, mas senti-me particularmente feliz e orgulhoso. Feliz porque fui um dos angolanos que assinou o acordo. Em seguida, fui o angolano que na Praça 1º de Maio pode acender a chama para que a paz perdure para todo sempre. Eu venho falar, meu irmão, de um tempo de paz, de um tempo sem dor, sem ódio nos olhos, sem armas na mão. O povo na rua, qualquer seja a cor, festeja a sorrir a completa união. Eu acho que é um momento novo que Angola vive. Bom, são os tempos novos que sopram. E eu considero que é uma nova tomada de consciência. Os angolanos querem viver melhor, estão à procura da paz, estabilidade, definitivamente, para que se possam dedicar à reconstrução nacional. E realmente hoje, quando nós constatamos que há paz em Angola e que antes disso surgiu a independência da Namíbia, que todas as leis fundamentais do apartheid foram derrogadas e que se iniciou um processo de conversações que vai culminar com um novo governo, com uma sociedade multirracial e democrática na África do Sul. Quando vemos que em Moçambique também a paz está próxima e que, por conseguinte, toda a África Austral, que era um grande barril de pólvora, pode hoje vir a ser uma zona de paz, estabilidade e cooperação, não há dúvida que essa tem de ser uma forte razão para que esteja mais alegre, para que seja mais alegre. Mas o que me satisfaz é fundamentalmente o facto de Angola ter conseguido a paz. É a defensora séria, irmã, dos interesses da mulher, em primeiro lugar, e eu acho que é normal que assim seja, mas está envolvida num processo geral de luta pela emancipação de toda a sociedade. Em casa, eu diria que discutimos pouco sobre estes assuntos, pois, como sabe, em casa temos que cuidar dos assuntos domésticos, não é? Dos filhos. Nós queremos, isso sim, uma consciência nova. Queremos nova consciência. O passado foi um passado de dor, de tristeza, de divisão, de guerra. Queremos agora uma consciência nova para consolidar a paz, para fazer a reconciliação nacional, para que todos os angolanos se entendam e podemos então trabalhar para reconstruir este grande país. Nós sempre confiamos no nosso povo. Nos momentos decisivos da nossa história, ele soube escolher o seu caminho. Foi assim no dia 4 de fevereiro, quando um grupo de compatriotas nossos desafiou os colonialistas, atacou as cadeias da PIDE e deu o grito da liberdade. Foi assim mesmo
no dia 11 de novembro, quando, sob o troar dos canhões, o Dr. Agostinho Neto, em nome do povo e do MPLA, proclamou a independência. E essa independência perdura e perdurará para sempre. Foi assim mesmo, meus senhores, foi assim mesmo que também, no dia 31 de maio do ano passado, nós assinamos os acordos de paz. O povo festejou, o povo queria paz, o povo lutou pela paz, conquistou-a e nós só poderemos consolidar essa paz, poderemos criar tranquilidade se em setembro soubermos dar continuidade ao trabalho iniciado no sentido de consolidar a reconciliação, escolhendo aqueles que podem, de facto, garantir segurança. Segurança para todo o país, segurança física para cada cidadão e, sobretudo, criar condições para que cada um, livremente, trabalhe, se exprima, valorize a sua pessoa e possa, assim, contribuir para que Angola ocupe um lugar destacado em África e em todo o mundo. É interessante a pergunta e a minha resposta é muito simples. É que há esta vontade no seio da sociedade angolana e não são poucos aqueles que assim se manifestam. E eu quis corresponder com essa vontade. Por outro lado, a direção do MPLA também considera o cidadão José Eduardo dos Santos como aquele que reúne as melhores qualidades para ser candidato às próximas eleições presidenciais. Eu sou angolano, me sinto responsável, consciente dos meus deveres. Sei que durante vários anos exerci o cargo de Presidente da República e, por conseguinte, adquiri uma certa experiência. Tenho contatos e conhecimentos em África e no mundo